Olá, meus alunos do Ômega Júnior. Vamos começar a nossa aula de espanhol. Essa semana, o vocabulário que a gente vai aprender é o vocabulário de las frutas em espanhol. Vamos aprender como se habla algumas frutas em espanhol, certo? Vamos acompanhar com tia Gabriela. Então, a classe de espanhol de hoje são as frutas. A gente vai descobrir que algumas frutas mudam a pronúncia e outras ficam exatamente iguais, certo? A forma de se hablar em espanhol. Então, na aula de hoje de espanhol, a gente vai aprender como são algumas frutas, como se fala algumas frutas em espanhol. Vamos aprender como se habla algumas frutas em la língua espanhola. Então, vamos aprender como se fala. Hablar é falar. Algumas frutas em la língua espanhola. Na língua espanhola. Vamos lá? A primeira é naranja, é a famosa laranja, certo? Que é uma fruta e uma cor. Então, na língua espanhola, laranja se fala naranja. Lembrando que a gente fala naranja porque o J tem som de R. Vocês não podem esquecer essa regrinha básica da pronúncia da língua espanhola. Naranja é laranja. A próxima é a maçã, certo? Maçã em espanhol se diz manzana. Manzana é a maçã na língua espanhola, certo? Esse daqui é o abacaxi, que tem duas formas de se falar em espanhol. Pinha ou ananá. Ananá, pinha. Lembrando que o N com tiozinho em cima tem o som do NH. Então, a gente fala pinha. Mas pinha, lembrando que é abacaxi em espanhol. Não é aquela fruta não, que a gente ainda vai aprender. Pinha ou ananá é o abacaxi da língua espanhola. Limão, da língua espanhola se fala limão. Então, limão em espanhol é o limão na língua espanhola, não esqueça. Limão. Pera, não muda. A única coisa que muda é que em espanhol, em português, pera tem um acento circunflexo aqui, certo? Em português tem, mas em espanhol não, porque não existe acento circunflexo em espanhol, que é aquele chapeuzinho aqui, ó, na letrinha E. Mas é a mesma pronúncia, a fruta, pera. Aqui, uva. A gente fala uva, lembrando que o V na língua espanhola tem o som de B. Então, uva é uva, certo? Quando a gente vai escrever, escreve igual à língua portuguesa, mas na hora de pronunciar, a gente pronuncia uva. Plátano é a banana. Então, banana em espanhol se diz plátano, certo? Essa fruta aqui deliciosa, utilizada muito para vitaminas, certo? E muito rica em proteínas e vitaminas, claro. Então, plátano é a banana. Sandia, a gente não pode esquecer que é a melancia. Então, melancia em espanhol se diz sandia, essa fruta deliciosa. O morango tem duas formas de se falar em espanhol. A gente pode falar tanto fresa, como frutilha. Lembrando que esses dois L's aqui, ó, tem o som de LH. Então, fresa ou frutilha significa morango na língua espanhola, certo? Melão é o melão. Então, melão em espanhol se diz melão, não esqueça. Papaya é o nome do mamão, que aqui a gente tem o mamão papaya, mas lá somente o mamão é papaya, diferente do que a gente fala em português, que em português a gente diz papaya com I, em espanhol é com Y, mas o som é igual, papaya.
Cereza, cereza é a nossa cereja, aquela que vem em bolo, que a gente coloca em sorvetes. Então, cereza em espanhol é a cereja, certo? Essa frutinha aqui vermelha deliciosa. Então, se fala cereza na língua espanhola. Aqui o pêssego. Pêssego tem duas formas de se falar em espanhol. É melocotão ou durazno. Melocotão ou durazno é o pêssego. Essa fruta aqui é o pêssego, muito comum em caldas, enlatados, né? Então, pêssego. Em espanhol, duas formas de se falar. Melocotão ou durazno. O coco verde ou coco normal. Então, coco em espanhol é coco, certo? Não muda, coco. Então, é o coco, esse que a gente toma o líquido, né? Ou até come a carne. Em espanhol é coco. Chirimoia, chirimoia. Chirimoia é a pinha, certo? Como eu disse lá no início, que tinha pinha, que é abacaxi, mas a pinha, que é a nossa fruta do conde, em espanhol se diz chirimoia, chirimoia, certo? Higo, higo é o figo, lembrando que o H não tem som, então a gente fala higo, higo é o figo, a fruta, figo, que em espanhol se diz higo. Guaiaba, guaiaba é a nossa goiaba, deliciosa como fruta e como suco, né? Em espanhol se diz guaiaba, não esqueçam. Granada, granada aqui, ó, é o romã. Eu até fui olhar, porque realmente é uma fruta incomum, mas muito boa para voz. Existem chás, existem suco, ou até a própria fruta é boa para voz. Nós, professores, deveríamos consumir sempre o romã, certo? Mas não é muito comum. Mas deveríamos consumir porque usamos muito a voz. Então, as pessoas que trabalham muito com a voz, é muito bom fazer suco, tomar chá ou consumir a própria fruta de granada, que é o romã, certo? Mango, mango em espanhol é a manga, a nossa fruta deliciosa que está no tempo agora, né? Então, mango é a manga da língua portuguesa, manga na língua portuguesa, em espanhol, mango. Mandarina, mandarina, mandarina é a nossa tangerina, essa fruta cítrica deliciosa. Em espanhol, tangerina se diz mandarina, certo? Aguacate, aguacate na verdade é o abacate, abacate, então não esqueça. Essa aqui, ó, fruta deliciosa para fazer guacamole, um prato típico espanhol, certo? Ou fazer também uma vitamina. Então, aguacate é abacate. Ciruela, ciruela é ameixa, gente, uma fruta muito boa mesmo, carnuda, né? Muito boa. Se diz ciruela, é a fruta ameixa. Pode ser em lata, pode ser a fruta mesmo, com caroço, sem caroço, mas se diz ciruela em espanhol. Kiwi. Kiwi não muda, é igual a língua portuguesa, então é uma das frutas que não muda nem a forma de se escrever, nem a forma de se falar, né? Kiwi, certo? A fruta kiwi não muda. E para concluirmos a nossa lista de frutas, temos maracujá. Maracujá, que em espanhol é o maracujá, certo? Maracujá, em português, em espanhol se diz maracujá, certo? Não esqueça, maracujá. Então, agora que a gente já conhece as frutas na língua espanhola, temos uma atividade, claro, né? Que todas as aulas a gente vai ter uma atividade para fazer e avaliar. Lembrando que a gente não tem prova de espanhol, então todas as atividades são avaliativas. Não deixem de fazer, por favor. Então vamos lá. Vamos para mais uma atividade de espanhol.
já que aprendemos algumas frutas em espanhol, eu quero saber quais são as suas frutas preferidas, ou as que tem em sua casa, que tem mais em sua casa, ou que tem mais frequentemente na sua casa. Novamente, vocês vão me mostrar através de desenho ou recortes de imagens. Mas não pode esquecer de colocar os nomes em espanhol das frutas, certo, tia? Eu gosto mais de goiaba, eu gosto mais de pera, então tem que fazer o desenho e colocar abaixo o nome dessas frutas em espanhol. Ah, tia, eu não gosto de desenhar. Então vocês podem recortar de livros, de revistas, procurar na internet, dos jornais e colar e abaixo escrever em espanhol, criando o seu vocabulário das frutas, certo? Essa atividade, novamente, não é necessário levar até a escola. Vocês vão me mostrar durante a nossa aula ao vivo. E se não der tempo, vocês vão enviar para mim pelo WhatsApp, que todas as turmas já têm o número da tia, certo? Então, estamos combinados e não esqueçam de fazer. Então, caprichem, certo? Qualquer dúvida na nossa aula ao vivo, a gente retira as dúvidas das frutas em espanhol e dessa atividade. Mas eu vou fazer um breve resumo novamente. Vocês vão dizer quais são as suas frutas preferidas ou as frutas que tem mais em sua casa, mais frequente na sua casa. Escolher essas frutas, assim, mais ou menos umas 3 frutas, 5 frutas, certo? Vão desenhar, ou se não, vão retirar imagens da internet ou de livros e vão abaixo escrever o nome dessas frutas em espanhol. Não deixem de escrever. Não é só uma atividade de desenho e de fixação. É também uma atividade para a gente trabalhar a escrita em espanhol, certo? Como a gente na aula ao vivo trabalha a pronúncia, na atividade a gente vai trabalhar a parte escrita. Então, vão desenhar ou recortar e escrever o nome abaixo, certo? Não precisa levar para a escola, pode pedir ao papai ou à mamãe para tirar foto e enviar diretamente para o WhatsApp da tia, para o celular da tia, ou vai me mostrar durante a nossa aula ao vivo, tá certo? Então, beijos, caprichem a atividade. E vamos concluir a aula de hoje. Hasta la próxima classe de espanhol. Beijos. Até a próxima aula de espanhol. Hoje a gente aprendeu o vocabulário de las frutas. Então, o vocabulário de las frutas, não esquecendo do som das palavras, certo? Tem letras que não se pronunciam, então não pode esquecer. Hasta la próxima classe de espanhol. Beijos, muitos beijos. Não esqueçam de fazer a atividade, por favor, certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo. Tchau, hasta la vista. Hasta la vista.